A informação é uma das coisas mais valiosas no mundo atual. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, os cidadãos passam a ter uma série de direitos sobre suas próprias informações, como solicitar os dados que uma empresa tem a seu respeito, saber para quem foram repassados e para qual finalidade. Se alguma informação estiver incorreta, a pessoa pode cobrar a correção. No Cidadania de hoje, nós vamos conversar com o senador Rodrigo Cunha sobre as regras para a proteção de dados. Olá, senador, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Olá, Roberto. É um prazer estar aqui com você e conversando com todo o público da TV Senado. O senhor foi o relator, o revisor da lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é justamente o órgão que vai fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como vai funcionar esse órgão? Bem, Roberto, é importantíssimo falar sobre esse tema. Primeiramente porque quem está nos assistindo, às vezes, pode imaginar que é algo muito distante dele, que falar sobre dados, sobre proteção de dados, não afeta a sua vida, o seu dia a dia. E muito pelo contrário. Você bem mencionou aqui, o produto hoje mais cobiçado no mundo e aquilo que é mais transacionado, que tem mais valor, são os dados das pessoas. Dados qualificados, as empresas pagam ouro por isso. Então, muitas vezes, essa comercialização é feita sem o próprio conhecimento ou até o consentimento do cidadão. Então, é justamente buscando dar essa segurança que existem as legislações, que existem normas para proteger o cidadão e buscar um equilíbrio em toda essa relação. Então, quando se fala sobre dados, nós estamos falando aqui dos dados que muitas vezes se confundem com questões de compras online, questões de dados pela internet, mas não apenas isso. Estamos falando sobre dados pessoais, estamos falando sobre segurança pública, sobre inteligência de segurança. Então, é um amplo muito grande quando se fala nessa situação. Então, as pessoas, primeiramente, têm que tomar conta daquilo que é seu, que é a sua privacidade, sem dúvida nenhuma, e, principalmente, tomar conhecimento, e você bem mencionou isso, de que está sendo alvo, muitas vezes, de uma publicidade ou não, e se ela concorda ou não com isso. Então, falar sobre esse tema é extremamente importante. E, além disso, se tem que buscar uma autoridade, uma agência, uma autarquia, que se busca uma referência para fazer denúncias, para fiscalizar e para tentar colocar o Brasil no cenário mundial no que se refere à proteção de dados, que gera uma segurança jurídica para os investidores e que faz com que o Brasil fique sempre na vanguarda na área de tecnologia e de proteção ao cidadão e à tecnologia. O senhor falou no cenário mundial, na verdade, essas normas, esse sistema é muito inspirado no que está sendo feito na Europa. Né? Assim, isso foi um modelo mesmo para esse sistema brasileiro. Sim, vários países já saíram na frente, inclusive é um dos requisitos para fazer parte da OCDE. É justamente um dos itens que o Brasil ele tem uma autoridade nacional de proteção de dados, e foi isso que foi criado através de uma medida provisória, e justamente foi o ponto mais polêmico, porque em algum momento se buscou fazer uma equiparação de que criar uma autoridade, criar um peso a mais para o Estado, e nem sempre é assim. Se tem situações que são necessárias, e é necessário sim se ter um órgão, uma agência, uma autoridade, uma autarquia que passe essa segurança e passe a exercer um serviço que antes não era realizado. Então, essa fiscalização, essa denúncia, o aprimoramento de dados, buscar equilibrar e organizar todo esse momento novo que o mundo inteiro já está vivenciando, o Brasil vai passar a fazer isso logo, logo. Estamos esperando um decreto presidencial, justamente estipulando essas regras para que possamos, de fato, passar a existir. Agora, empresas que têm transações comerciais, né, nesse nosso cenário globalizado, né, com países onde já existem essas regras, elas já têm que se adequar, né? Elas já têm que se adaptar a essas regras, mesmo não estando em vigor ainda aqui. Exatamente. É importante falar sobre esse momento. Foi um dos momentos que eu participei que mais teve uma participação popular e uma participação também das empresas. Então, as empresas participaram de toda a construção da medida provisória, do texto final que foi aprovado. O presidente aqui no Senado da medida provisória, que foi o Eduardo Gomes, teve justamente uma paciência, digamos assim, mas também uma atenção diferenciada para as empresas, para que elas não fossem pegas de surpresa. Então, a Confederação Nacional das Indústrias, a representante das pequenas e microempresas também participaram, e todas elas construíram junto este momento. E o momento mais polêmico foi justamente, como eu falei, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas durante
durante todas as etapas, foram ouvidas, foram um ciclo, salvo engano, de 6 audiências públicas, todas bem organizadas por segmentos, e foram ouvidas. Então, muitas das sugestões foram recebidas através do relatório final, e com isso, acredito que ninguém hoje vai ser surpreendido com o que sairá no decreto presidencial. Então, além disso, estamos adaptando aquilo que a maioria das grandes empresas já praticam no restante do mundo. Então, é apenas uma atualização que o Brasil não poderia ficar fora. E que tipo de sugestões eles trouxeram? Foram com relação até o prazo de vigência? Não só a questão do prazo, né, um período para adaptação, mas um dos pontos polêmicos, no qual particularmente eu não concordei, foi justamente a possibilidade do cidadão recorrer a uma revisão de uma pessoa natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje o cidadão que fizer qualquer tipo de denúncia, de reclamação sobre algum dado seu que tenha sido transacionado de maneira incorreta, quem vai processar esses dados é uma máquina. E, no meu ponto de vista, na linha também da defesa do consumidor, eu posso questionar também uma máquina. Eu posso ter o direito de exigir que a pessoa natural, que um ser humano analise aquele dado, porque aquele dado da máquina pode ser que não esteja de acordo com o que eu sou de verdade e tem que ter esse direito revisado por alguém, por uma pessoa natural. Então, esse foi um dos pontos polêmicos, inclusive, se vetou, houve o veto do presidente sobre esse ponto, e por um voto não foi derrubado esse veto, ou seja, teve, de fato, uma grande divisão sobre esse tema. Então, continuou, que se a máquina resolveu, está resolvido. Exato, não é possível recorrer a uma pessoa natural para questionar um dado que é informado. Que é isso acontece, por exemplo, para perfil de crédito, de consumo, às vezes também de saúde, é esse tipo de cálculo? Assim, exatamente. Quando a gente fala aqui nessa proteção de dados, eu quero aqui dar alguns exemplos. Hoje eu presido uma comissão, que é a Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Realizamos uma audiência para justamente ouvir o representante máximo do INSS. E ali ficou confirmado também que houve um vazamento de dados. Olha só como é grave. Vazar dados das pessoas que estão aposentadas ou que estão com processos internos. E isso é importante porque, como disse a você, Roberta, as pessoas têm que identificar que o que nós estamos falando é a realidade do nosso dia a dia. Repito, é o produto mais comercializado do mundo e o mais cobiçado. Então, imagina o que é ter a certeza absoluta. E eu trabalhei durante 7 anos atendendo o consumidor. Muitas vezes o idoso, quando chegava para conversar comigo, ele afirmava que era informado, que tinha sido aposentado, não era porque o INSS mandava uma carta para a casa dele ou ligava para a casa dele, mas porque alguém ligava oferecendo um crédito. Então, os bancos sabiam antes do próprio cidadão. E aquele que tem uma informação privilegiada acaba saindo na frente e trocando informações. Isso não é permitido. Então, essa situação de trazer para próximo das pessoas um tema que pode parecer pelo nome, que é algo distante, que é tecnologia apenas, não. É algo físico, é a farmácia que você vai comprar, que você informa o seu CPF e ali vai estar vinculado todos os medicamentos que você está comprando e depois você vai buscar fazer um plano de saúde. Já pensou se há uma relação da farmácia com o plano de saúde? E muitas vezes o medicamento que você está comprando não é nem para consumo próprio, você está comprando para a família e aí vai dificultar um acesso seu. Então, tudo é possível. Pode cobrar mais caro no plano. Né? Então, tudo é possível de acontecer, mas não é permitido que aconteça. Então, buscar regulamentar e normatizar isso é a nossa função. Então, nós estamos num momento em que, por exemplo, eu estou usando aqui um relógio digital, um smart relógio, digamos assim. Ele aqui, ele mede minha pressão, ele mede quantos passos eu dou. Então, ele já está ligado na internet, ou seja, com o meu telefone aqui, ele se comunica. E pode chegar um dia de eu tentar comprar um sanduíche numa lanchonete e alguém dizer, olha, você não pode comer esse sanduíche porque tem muito sal, porque ele já vai saber aqui o meu nível, se eu tenho pressão alta, se eu tenho pressão baixa. Então, isso um dia é possível. Então, é um ponto a ser observado, como também é importante que haja uma relação de informações na área da saúde. Vou dar um exemplo. Eu sou de uma cidade no interior de Alagoas, Arapiraca. Arapiraca é uma das cidades do Nordeste que mais tem índice de atropelamentos e de quedas por motos. Então, ali é um acidente atrás do outro. Então, imagine o que é, por exemplo, um gaúcho que foi visitar a cidade, teve um acidente e aí desmaiou e precisou ir para o hospital. Então, aquele gaúcho, ele vai poder receber determinado tipo de medicação, ele tem alergia a isso, não tem. Então, essa informação sendo
nacionalizada em termos de segurança, passa a trazer uma segurança também para o cidadão. Então, nem tudo é negativo, mas também nem tudo é positivo. A privacidade tem que ser preservada, mas principalmente o consentimento, a autorização para que se dê esses dados e o conhecimento de que isso está sendo transacionado é essencial para o cidadão. Senador, e no caso que o senhor deu exemplo, né, dos bancos ligando já para propor planos para os aposentados, o que muda? Como que essa pessoa que sofreu essa invasão, digamos assim, da sua privacidade, o que ela vai poder fazer de diferente para se defender? Olha, nós temos hoje um órgão de proteção ao consumidor, né, que é o PROCON. Nós vamos ter também autoridade para receber essas reclamações. Então, se isso já aconteceu comigo. Tem bancos que eu nunca passei nem pela calçada. No entanto, eu recebi um dia um cartão de crédito, já com crédito, na minha residência. Nunca passei na frente do banco. Como é que ele tem esse acesso à minha informação? Então, isso, eu posso fazer uma denúncia, o banco pode receber uma multa. Então, na mesma linha, ele vai ter que prestar informações à autoridade, dizendo como foi que ele teve acesso a essa informação. Então, é uma segurança a mais para o cidadão, para o consumidor também, e que vai, com certeza, fazer com que se tenha regras claras. Outras situações, e aí puxando também para a linha da defesa do consumidor. O consumidor que quiser questionar um juros que ele considera abusivo, ele pode ir na justiça, questionar os juros da parcela do automóvel, por exemplo. No entanto, em outra situação, ele vai tentar pegar um empréstimo num outro banco e não consegue porque estava questionando judicialmente os juros de um banco. Então, existe uma troca de informação entre alguns bancos de maneira obscura, que, de repente, em alguma outra situação, pode-se ter uma regulamentação própria se tiver o consentimento do consumidor. Então, isso tudo vem a casar com o momento que nós já estamos vivendo, que as pessoas se acostumaram em falar sobre o cadastro negativo, né? O SPC, o Serasa, sendo uma linha do cadastro negativo. Mas nós já estamos no momento do cadastro positivo, ou seja, são mais informações. Se alguém não paga a conta de energia, vai ter o ranking desse cidadão dizendo que ele não pagou, isso vai dificultar o acesso ao crédito. Se ele é um bom pagador, pode ter um juros diferenciado. Então, é um novo momento e tudo isso baseado em dados. E uma questão assim, importante é o consentimento, né? Quando a gente vai baixar um aplicativo no celular ou entrar, às vezes, num site, muitas vezes, antes de baixar, vem aquela lista enorme, aquelas regras, que muito pouca gente tem paciência de ler, já clica ali. Aquilo já é um consentimento, né? É verdade. Inclusive, como você falou, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão lendo. Tem um exemplo muito interessante e recente de um aplicativo que virou febre de um dia para o outro, que era justamente o consumidor, o cidadão, tirava foto e mostrava sua foto 30 anos depois, era um envelhecimento. E naquele aplicativo específico, você estava autorizando, inclusive, a comercialização da sua imagem. E por uma questão que nenhum prazo foi colocado. Ou seja, eu tirei uma foto, estou ali com 30 anos a mais, e naquela situação, da forma como estava escrita, estava autorizando que se nenhuma questão temporal, daqui a 30 anos, ele poderia usar a minha foto no outdoor vendendo um produto. Ou seja, é um absurdo. Então, mesmo que tenha algumas situações estipuladas nessas regras dos aplicativos, nós temos hoje um Código de Defesa do Consumidor que protege também a abusividade, né? Para que não aconteçam abusividades, como é um caso como esse. Cláusulas que, mesmo constando, mesmo com consentimento do cidadão, são consideradas abusivas, portanto, são nulas. Então, a pessoa, mesmo que ela autorize, ela ainda pode recorrer depois, né? Se ela não leu direito ou estava com pressa ali, mas ela pode pedir que aquilo seja revisto. Esta é uma das vantagens do Código de Defesa do Consumidor. É justamente que em algumas situações que o consumidor contrate, se tiver alguma cláusula que, mesmo que ele concorde, seja considerada abusiva, essa cláusula em nada é a mesma coisa, ou seja, é nula. E para as empresas, vai ser difícil atender a essas novas exigências? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que as empresas, principalmente as grandes empresas, elas já estão adaptadas ao mercado mundial. O mercado mundial pede isso, pede celeridade em tratamento de dados, em troca de informações. Então, inclusive, na construção do texto normativo da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas fizeram parte através também das confederações. Na construção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fizeram parte também, ou seja, não é nenhuma surpresa. As pequenas empresas, nem todas também, e é importante falar sobre isso, tratam os dados de maneira eletrônica. Então, pode-se ter
também de maneira analógica, digamos. Você pode ter dados das pessoas que nem sempre é através de troca de informações pela internet. Então, ainda é possível ter essas situações. Então, aqui ninguém vai ser obrigado a adquirir um sistema específico ou algo do tipo. A obrigatoriedade é da segurança, eles têm que garantir segurança das informações. Exatamente, e transparência no momento das transações e, principalmente, o que nós estamos conversando, o consentimento do cidadão que ele está sendo alvo de uma comercialização, de que ele pode ter o seu dado passado para uma outra empresa e se ele concorda ou não com isso. Então, tem que sempre informar, né, para onde foi, o que foi feito com aquele dado, né? É um respeito, né? Um respeito ao cidadão, à sua dignidade e também à sua privacidade. Lembrando que aqui nós estamos falando também sobre segurança. Então, quando se fala em dados, também hoje existem vários sistemas que detectam um cidadão no meio de 300 mil pessoas, consegue identificar que é você ali. Então, você já tem os seus dados ali cruzados com polícia, vem delegacia, Receita Federal, então já há um cruzamento de informações necessariamente. Agora, inclusive também quando é solicitado, é coletado esse dado, a pessoa pode recusar, sim, né, a empresa. Sim, é algo mais ou menos parecido com o que nós já vivemos hoje em dia. Por exemplo, se nenhum banco é obrigado a me dar um crédito. Então, chegar num banco e pedir um crédito e for recusado, eu tenho o direito de saber por que foi recusado. E posso não concordar com aquela informação. Então, ele pode colocar ali uma informação que não é verídica. E aí eu posso questionar essa informação. Então, o direito e o acesso à informação, o cidadão hoje já tem e vai continuar tendo quando se trata de proteção de dados. E de uma maneira extremamente qualificada. Ninguém vai ser proibido de receber uma informação sobre seus próprios dados. Então, hoje há dificuldade de se ter acesso a isso. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem, nesse momento, justamente para ser um catalisador dessas demandas. Agora, a gente tende a pensar nisso muito assim para as grandes empresas, os bancos, mas às vezes empresas pequenas, uma mercearia da esquina que eu telefono, peço para entregar alguma coisa na minha casa, eles têm lá um cadastro, meu endereço, o meu nome, o que eu costumo pedir, né? Se alguém entrar no sistema e roubar meus dados, começar a me mandar propaganda, eles vão ter que responder por isso. Sim, o dever de segurança também é da empresa, né? Ela assume esse risco ao receber esses dados. E quando se fala em alguns negócios pequenos, eu posso aqui dar um exemplo. Por exemplo, escolas pequenas com crianças, elas muitas vezes têm o seu próprio dado, o seu próprio banco de dados daquele pai que paga mensalidade ou que está inadimplente. Então, ao final do ano, ela não tem a obrigação de renovar a matrícula daquele aluno que é inadimplente. Ele não tem essa obrigação. No entanto, ela não pode pegar essa informação e passar para uma outra escola. Então, essa transação não é possível e vai continuar não sendo possível. Então, é importante que o cidadão saiba que ele tem direitos a serem protegidos e que a nossa função como legislador é colocar o nosso momento jurídico no nosso momento temporal. Então, nós estamos fazendo uma atualização daquilo que também já era feito na nossa legislação. E, inclusive, as empresas, assim, se por acaso elas tiverem algum incidente de segurança, elas são obrigadas a informar as pessoas, né? Sim, como o dever de segurança desses dados, ele, ao ser recebido pelas empresas, elas assumem também esse compromisso e esse risco, que se tiver alguma situação, ela pode ser responsável, de imediato ela tem que informar ao cidadão, como também terá que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a fiscalização de tudo isso? Como, assim, é preciso de uma rede muito grande? Como vai ser esse sistema para acompanhar o cumprimento dessas novas regras? Bem, Roberta, é sobre esse momento que nós estamos aguardando o decreto presidencial. O Ministério da Economia acredito que já caminhou nessa linha de construir e está no Gabinete Civil para que seja publicado esse decreto que vai dizer o tamanho dessa autoridade, dizer exatamente a atribuição de cada uma, o conselho que deve ser composto, no meu ponto de vista, e essa é a minha defesa, de acordo com o que foi previsto na lei, ou seja, tendo a representação do Senado, da Câmara, do Ministério da Economia, da sociedade civil e também da academia, para que a gente possa colocar o Brasil no nível de igualdade com o restante do mundo, naquilo que se trata de segurança de proteção de dados. Mas a data para entrar em vigor já está definida, que é em 2020, que vai ter esse período mesmo de transição. Nós temos 2 anos após o decreto
para que essa autoridade seja vinculada necessariamente à presidência da República. Posteriormente a esses 2 anos, já há previsão na lei para que seja transformada em uma autarquia e que ela possa caminhar não só com a independência econômica, financeira, mas também com a independência administrativa. E por que foi necessário esse período de vínculo à presidência? Olha, Roberta, como eu falei, esse foi o ponto mais polêmico. No modelo que chegou aqui, não se criava Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, já foi um trabalho muito mastigado para que se conseguisse criar situações para gerar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e depois torná-la de maneira independente, com autonomia financeira e autonomia administrativa. Então, esse lapso de 2 anos não foi o ideal, mas foi o possível para tornar real a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Do ponto de vista do cidadão, do indivíduo, né, assim, sem dúvida, é um ganho essa proteção. Mas, às vezes, as empresas podem achar que, para elas, é um trabalho grande, que elas vão ter, uma dificuldade, e não perceber que pode ser também uma vantagem para as empresas, até da inserção no mercado global, por exemplo? Exatamente. Então, o que a gente tenta passar é que é um novo mecanismo, é uma nova forma de se olhar para o cidadão. Então, as empresas elas vão poder também comercializar se tiver o consentimento do cidadão. Então, vão poder aumentar o seu leque de alcance, sem dúvida nenhuma. Eu dou um exemplo, olha só como é bem específico. Eu sou torcedor do Asa de Arapiraca. É um time de futebol que eu amo de paixão. 15 dias antes do meu aniversário, eu recebo uma comunicação dizendo que a camisa do meu time está com 30% de desconto, que vai chegar na minha casa com o meu nome escrito. Ou seja, de uma empresa que às vezes eu nem passei na porta, que eu nunca acessei o site dela, mas ela capta essas informações. Então, olha como vale ouro para ela uma informação como essa, que quando chega para mim é até sedutor. Então, se tem um leque de oportunidades enorme, quando se trabalha com transparência, quando se trabalha com a evolução tecnológica, mas principalmente quando se respeita o cidadão. Então, a nossa função é buscar justamente um equilíbrio na relação do governo, da empresa e do cidadão e do consumidor, né? O cidadão consumidor, para que possamos trabalhar numa linha do ganha-ganha e não de alguém querer jogar sujo para ter informações privilegiadas, como foi o caso que eu mencionei aqui, de quem informa ao idoso que ele foi aposentado, ou seja, trabalha de uma maneira obscura e, às vezes, também o concorrente também trabalha de maneira obscura porque sabe que, por quanto o idoso contratou aquele crédito e acaba fazendo uma contraproposta, digamos assim, e há uma guerra que ninguém consegue enxergar com os olhos, mas que existe de verdade na maneira sistemática. Então, é contra isso que nós estamos lutando, mas para colocar o Brasil no mercado mundial, naquilo que se refere à segurança de proteção de dados. Que muitas vezes a gente vê muita gente desconfiado que o microfone do celular está escutando o que está falando, ou a câmera está vendo, olha, né, anunciou aqui um produto que eu acabei de falar, mas na verdade aquilo foi comercializado mesmo, algum lugar que a gente, né, procurou aquela informação que foi vendido, repassado e distribuído, né? É verdade, esse assunto que você está falando, eu escuto muito as pessoas falando que o telefone por si só, estando perto de uma conversa, ele consegue captar informações e, coincidentemente, depois aquele produto que você estava falando aparece ali. Da mesma forma como existem os cookies, que são os seus rastros deixados pelos acessos da internet, que vai ali personificando a sua linha de navegação, como o site que você visita, como o banner que você clica, como o tempo que você passa, por exemplo, no Instagram, na sua rede social. Quanto mais tempo você passa vendo uma postagem na sua timeline, significa que você tem um interesse. Então, ele já capta aquela informação e depois a publicidade que vai chegar é de acordo com aquilo que você estava vendo. Então, tudo isso já é tratado hoje. Não podemos esquecer também que essas informações foram decisivas em muitas eleições pelo mundo afora. O tratamento e as informações privilegiadas sobre o eleitor para que se tenha discursos personalizados para aquele público específico. Nem sempre é jogado de maneira transparente, às vezes há essa troca de informações para enganar consumidores, cidadãos, eleitores, mas também algumas vezes são informações disponíveis e que, se trabalhando com inteligência, pode ser mais assertivo. Senador Rodrigo Cunha, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Cidadania. Eu que agradeço, Roberto, e estarei sempre à disposição.
Eu agradeço também a você que nos assiste. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 22 11. É de graça. Obrigada pela sua atenção e até o próximo Cidadania.